Dando continuidade à nossa aula sobre é ruim, mas é bom, nós vamos falar agora sobre o poder da consistência, né? Se você é uma pessoa que não tem consistência, você não vai conseguir passar muito bem isso para o seu filho. Então, pense em tudo que a gente vai fazer agora na sua consistência de realizar as coisas, tá? Então, qual que é a maior dificuldade que os pais têm hoje? Não é falta de amor, é falta da intenção, é falta da consistência. A consistência é o que dá segurança emocional para o seu adolescente. É ela que mostra que os limites não mudam de acordo com o humor dos pais, nem que a chantagem dos filhos, nenhum nem o outro. Um adolescente, ele precisa saber uma coisa. Ele precisa saber o seguinte: se o meu pai disse não, é não. Se minha mãe estabeleceu uma regra, ela vale hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, eternamente, até acabar o mundo. O seu filho tem que ter essa consistência na cabeça dele, né? E sem consistência, o que vai acontecer? O jovem testa os seus pais a todo tempo, ele aprende que basta insistir, gritar ou esperar que um dia vai vencer pelo cansaço, sabe? E vai conseguir o que quer. É aí que a autoridade se perde, o respeito desaparece, a conexão familiar vai ficando cada vez mais frágil, né? Quando eu falo conexão familiar, você sabe, é o filho num canto da sala, a mãe do outro, o pai aqui, tenta conversar, as conversas monossilábicas, não tem respostas concisas, não tem aquele vínculo de pai e mãe, sabe? É um negócio solto demais. Então é muito importante essa consistência estar alinhada entre o pai e a mãe, pois o adolescente sempre vai tentar se livrar pelo lado mais permissivo. Então você que é mãe, você que é pai, qual que é o lado mais permissivo desse relacionamento? Se ele descobre que existe um lado permissivo, o adolescente vai até parar de entrar em conflito com o lado que é mais autoridade. Porque ele sabe que não vale a pena, já sabe que tem um não. Então ele vai tentar no lado que vai tentar te dobrar. Isso molda o caráter do adolescente. Toma muito cuidado, porque é nesse momento que o adolescente aprende que ser malandro dá certo e ele vai levar isso pro resto da vida dele. Então, tenham consciência juntos, estejam falando a mesma língua, não com as mesmas não com as mesmas formas de agir. Talvez você mãe e pai, a mãe seja um jeito, o pai de outro, mas os dois têm que ter a mesma autoridade. Assim vocês formarão um adulto exemplar e não um adulto que tenha medo das coisas. Eu tenho medo das coisas. Não. Ele vai ficar sem futuro, pasmo, fraco, sem testosterona, aquele adolescente fraquinho, que na verdade vai se tornar um jovem fraquinho, né? Com medo de frustrar a vida, que principalmente não sabe respeitar a autoridade. Então, tenham essa mão de ferro juntos, pai e mãe, com o seu adolescente, porque aí ele vai aprender essas consistências. Ele precisa aprender que você, mãe, e você, pai, tem os mesmos pensamentos. Você, mãe, pode talvez não concordar com a forma como seu marido vai lidar com determinada situação quando precisa de consistência. Mas vocês podem estar alinhados com qual tipo de consistência. É isso que importa. Porque o seu filho, por exemplo, é um menino. Ele vai olhar para o pai sempre buscando aquela figura paterna para ele se espelhar. E se você tem uma menina, ela vai procurar a mesma coisa, de uma mãe para se espelhar numa figura feminina. Mas o equilíbrio entre um e o outro faz com que o adolescente crie esse caráter, crie esse respeito, e ele respeita a autoridade da mãe e do pai, independente da forma. E quando eu falo forma, né, pode ser que a autoridade do pai é tipo, não, filho, poxa vida, eu já falei, né, não vai ser assim. E a mãe chega seco, não, vai ser assim, acabou, já falamos. As formas são diferentes, mas o que tem que prevalecer é a consistência para gerar autoridade. Tá? Então, estejam alinhados aí, porque senão vocês vão criar problemas graves. Então, a consistência é a chave para qualquer transformação. Mas olha, ser consistente não é ser duro ou inflexível. Tá? Ser consistente é ser confiável. Essa é a palavra. É mostrar com atitudes que a sua palavra tem peso. E um peso
peso bem pesado, ficou até meio você entendeu, né? É ser previsível no cuidado, no limite, na disciplina, porque isso traz para o adolescente a sensação de estabilidade e segurança que ele tanto precisa. Mas talvez você esteja pensando aí, né? Eu imagino. Mas Marcos, eu não consigo manter essa consistência. Eu não tenho paciência e logo desisto. É muito difícil ter filho adolescente. Eu entendo. A maioria dos pais passa exatamente por isso. E é por isso que eu queria que você fizesse novamente a sua anotação do passo a passo. Para você, pai e mãe, que tem dificuldade de criar essa consistência de atividades com o seu filho. Então, anote isso que eu vou te falar e deixa disponível num lugar que você possa ler e lembrar. Porque aí você está sempre lembrando e lembrando o seu filho do que tem que ser feito e a forma como tem que ser feito. Então vamos praticar isso aqui, ó. Você vai fazer o seguinte: primeira coisa é você vai dar exemplo. Seus hábitos, eles falam muito mais do que os seus conselhos, tá? Se você tem um hábito de ficar tomando Coca-Cola que está estragando o seu estômago, não adianta você falar para o seu filho, não beba porque vai te fazer mal. Ele, na mente do adolescente, adivinha, não faz sentido. Porque como é que ele pode estar me ensinando uma coisa que ele não faz? Mesma coisa bebida, mesma coisa álcool, drogas, cigarro, mesma coisa. Não é para você fumar, eu já falei, mas você fuma. Então seja exemplo. Você tem hábitos de arrumar a sua cama, de arrumar a casa? Então, se não tem, seu filho vai estar olhando e falar assim, por que eu tenho que ter, se você não tem? Eles prezam muito para esse negócio de exemplo, viu? Toma muito cuidado isso aí. Então, comece pequeno, não queira mudar tudo de uma vez. Então, você tem que melhorar os seus hábitos. Comece pequeno, escolha uma regra simples, como horário de celular, justo o celular, né? Onde vai dar mais encrenca. Mas comece pelo celular, ou então por arrumar a cama, por exemplo, tá? Deu exemplo, comece pequeno. E explique o porquê. Na cabeça do adolescente tem que fazer sentido. Mostre que a disciplina não é uma prisão. Ela é uma liberdade organizada. Ele não vai entender no começo. Liberdade? Porque quando você está entrando dentro de uma disciplina e está fazendo de acordo com como a gente faz, você vai ter seus momentos. E você vai se libertar de ser procrastinador, de ser uma pessoa que entrega tudo atrasado, que deixa tudo para a última hora. Isso é liberdade. E o adolescente tem que entender que isso vai ajudar demais ele no futuro, no presente e no futuro, né? E aí você valoriza o progresso, né? Que é você reforçar com seu filho quando ele cumprir, mesmo que seja de uma forma que você não curtiu, não foi muito perfeita. A cama ficou com o lençol meio torto. Falava, opa, foi muito legal que você foi lá fazer isso hoje. Tá meio tortinho ali, mas gostei que você foi. Isso é valorizar o progresso. Eu falo, filho, olha como ficou mais bonito o quarto, não fica mais legal? Olha essa louça agora aqui, não tem moscas voando aqui, isso não é muito legal. Olha o que você fez, que legal, entendeu? Valoriza o processo. Vamos supor que lavou o seu carro, por exemplo, né? Olha lá, filho, olha que bonito, a gente vai poder agora passear, chegar lá na casa de alguém, sei lá, para um lugar, um carro bonitão. Pô, parabéns, então valoriza. Porque se o processo que o adolescente está ali, né, da disciplina, não for valorizado, para ele parece que não há recompensa. E a cabeça de adolescente ainda é uma cabeça movida a recompensa. Fala a verdade, até nós, né? Se você hoje gosta de fazer fezinha aí na Mega Sena, etc., você quer ser recompensado, você está tentando, mas e a frustração que dá quando você não é o sorteado? Não é verdade? Quando você participa de um sorteio, de uma rifa, quando você não é sorteado, você fala, porque você queria recompensa, você está dando o que você pode de si, o melhor, ou então parte de si para ter uma recompensa. A vida do ser humano é assim. Só que na cabeça do adolescente isso bomba, né? Isso é bem maior, é bem mais exponencial. Então, valorize o progresso. E mantenha firmeza com amor. Se ele ou ela, seu filho, falhar, volte. Repita e mostre paciência, mas não desista. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas a consistência muitas vezes é cansativo demais. Eu sei, mas você não vai se arrepender no futuro. Mas é a única forma de transformar comportamento em caráter. Lembra, se você não ensina isso para ele agora, lá na frente ele vai se tornar uma pessoa, um monstro, desculpa a expressão, vai se tornar uma pessoa não benquista, ninguém vai gostar dele, ele vai ter dificuldade no trabalho, vai ter dificuldade nos relacionamentos, vai ser uma pessoa horrorosa.
você teve esse filho, é sua responsabilidade e seu filho vai te agradecer. Então, não deixe de praticar isso de maneira alguma. Faça isso ser uma rotina, seja consistente. E agora, da mesma forma como a aula anterior, faça uma pausa, reflita no que você aprendeu até aqui e põe em prática. E depois que você pôr em prática, começar a ver alguns resultados, então você pode seguir em frente na próxima aula, tá bom? Muito obrigado porque você ficou até aqui e estou te aguardando na próxima aula depois dos resultados, tá bom? Um grande abraço, até mais.